Santos Dumont não inventou o avião. Esse aqui é uma abordagem da técnica do debate dentro do nosso curso de comunicação e oratória. Lembrando que não é história da aviação e nós não estamos aqui para concordar ou discordar desta afirmação. Usamos esse tema como um pano de fundo do nosso curso. E aqui a nossa abordagem é esta. Pense como um cientista, um bom comunicador, professor, mediador, negociador, vendedor. Ele precisa pensar como um cientista. Phil Tetlock ou Philip, nós vamos estudar esse cientista, né, mais a fundo em nosso curso, mas ele usa uma expressão, ele faz uma abordagem muito interessante. Ele fala assim que quando nós conversamos, quando nós falamos ou como nós pensamos, nós temos a tendência de agir de acordo com três profissionais. Quais são as profissões? E a gente vendo um especialista na área de comunicação, professor, e a gente vê que é uma pura verdade. Os comunicadores, sejam professores ou às vezes alunos, debatedores políticos, eles realmente apresentam esse comportamento. Quais são eles? Muitos deles pensam como pastor, outros pensam e agem como advogado, e outros agem como político. E Philip Tetrock, ele entende que um comunicador, seja qual for a área da comunicação, ele não pode agir de acordo com esses profissionais, porque há um vício no raciocínio. E ele precisa, o bom comunicador, ele deve pensar como um cientista. E é o nosso bate-papo de hoje. Debatedor, debate e debatedor, essa concepção tem que estar dentro do pensamento de um cientista. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans e para mim é um grande prazer tê-los a bordo. Então vamos ver, repetindo, nós precisamos pensar como um cientista. E como é que pensa um cientista? Primeiramente, vamos ver como pensam esses homens, né? A gente fala que pastor, mas necessariamente não é um pastor, mas um religioso. Muitas pessoas pensam como um religioso. Lembrando que o nosso assunto é persuasão, eficiência e eficácia. É interessante, se voltando aqui um pouquinho, esses três personagens, quando agem, eles agem mais na emoção do que na razão. E lembrar que persuasão é o convencimento através da razão. Então, é um conhecimento, desculpa, um convencimento eficiente com a estratégia correta, com o resultado correto. Então, persuasão é convencer através da razão. E muitos debatedores sem conhecer a técnica, eles caminham pela emoção, que nem sempre é o ideal. Então, como pensa o pastor? Vamos levar em consideração esse assunto do sangue do mal. Como pensa um pastor ou um religioso? Ele se vale em certas crenças, né? E aqui nós vamos fazer uma ressalva que não temos nada contra nenhuma e qualquer religião. A religião, seja qual for a crença que você tenha como valor, ela é baseada na fé. E nós respeitamos e achamos que está correto. Contudo, em se tratando de assunto secular, que foge à fé, que foge à religião, nós entendemos que não podemos agir da mesma maneira. Então, há pessoas que se apegam a determinados conceitos e como se fossem crenças, e elas se sentem desafiadas. E por que eu peguei esse assunto de Santos Dumont? É um assunto que eu tenho estudado há 40 anos, e principalmente para a comunidade aeronáutica. Falar desse assunto ou discordar ou apenas apresentar é como se fosse uma ofensa. Alguns membros da comunidade aeronáutica, pilotos e outros profissionais, nem quer te ouvir.
ao abordar esse assunto, nem abordar, ao apresentar esse assunto, é como se estivesse ferindo uma crença, um valor que ele traz lá do ventre da sua mãe. Tá? Então, esse tipo de pessoa, ele não é bem visto no meio da comunicação oratória, embora eu esteja trabalhando com a aviação, mas isso vale para todo e qualquer assunto. Quando você é confrontado com as suas ideias, você para pensar como um cientista. Cientista é aquele que tem um raciocínio lógico. Cientista é aquele que pesquisa. Cientista é aquele que estuda. É aquele que lê livro. A tua convicção é baseada em crença, de coisas que outras pessoas falaram para você, ou é um resultado de um cientista? Claro que você não precisa ser nenhum mestrado, nenhum doutorado, muito menos cientista, mas a questão é, você tem um espírito cientista para debater e apresentar suas ideias, ou como se fosse um dogma, algo que foi falado no passado e que é aceito sem comprovação técnica ou sem comprovação científica. Lembrando que dogma é isso. Dogma é uma declaração, uma concepção que é aceita sem que ela precise ser aprovada. No campo religioso, respeitamos, mas no campo das ideias, da comunicação, não. Então, repito, você, quando é confrontado com as suas ideias, você apresenta os seus argumentos, debate, confronta com espírito cientista ou não. E nós precisamos entender, quando nós debatemos, entender como é que o interlocutor ele rebate um debate, por exemplo. Então, nós precisamos levá-lo ao raciocínio. Lembrando que persuasão é convencimento através da razão, não é através da crença. Então, o pastor ou religioso, ele quer promover e proteger os seus ideais. Então, aquilo não muda, aquilo é imutável. Repito, no campo da crença religiosa, isso é respeitável. No campo da ciência, não, ok? E muitos deles pensam, ou falam, ou agem como advogado, né? Eu sou jurista, e eu entendo essa posição, né, como jurista, já acompanhei muitas audiências em várias esferas, trabalhista, penal e civil. Tá? O problema do advogado, né, lembrando que no nosso curso de comunicação oratória nós vamos entrar a fundo, mas o advogado, ele quer, ele procura falhas no raciocínio de outra pessoa. É muito interessante. Será que você já viu essa expressão? Será que há uma brecha na lei? Muitos advogados trabalham com lacunas da lei, com brechas da lei, com buracos da lei, e que no campo jurídico é uma estratégia que nós não vamos aqui abordar, mas é uma estratégia muito utilizada. Quando eu debato, estou debatendo para buscar a verdade real ou estou confrontando com um raciocínio do meu interlocutor, do meu oponente? Eu estou querendo derrubá-lo, né? Ou estou utilizando um raciocínio honesto e justo para que a verdade real seja apresentada? Então, o advogado, ele tem esse assunto, ele quer desbancar o adversário. Quando eu, no campo das ideias, no campo das comunicações, estou dialogando, debatendo, discutindo, o que é mais importante? É o assunto ou a minha posição em relação ao oponente? Eu quero derrubar o oponente e busco falhas no seu raciocínio, tá? Então, muito cuidado, porque ao agir assim, muitas vezes o debatedor ele tira o ponto central, ele tira o ponto central da discussão cai por fora, né? E aí o debate houve um desvio. Um debatedor mais qualificado, ele não cai nessa cilada. Então, ele não conversa como advogado, não debate como advogado, mas ele busca a verdade real. Não busco falha no raciocínio do meu oponente. Tá? Qual o problema do advogado?
ele quer ganhar o caso. Repito, no campo jurídico, é claro que o advogado deve ganhar o caso e pronto, acabou. Ele deve defender o seu cliente. Mas no campo da comunicação e do debate, essa estratégia, ela, às vezes, não é a mais eficiente e eficaz. Então, ele às vezes sabe que está errado, que aquela ideia não é ideal, mas ele não quer perder, ele não quer sair por baixo, não quer levar desaforo para casa. Mais importante do que a ideia que está sendo proposta, do que o mérito a ser debatido, ele quer ganhar o caso, ele não quer perder. Ganhei, ganhei. Ele quer sair vencedor, custe o que custar. Quando você age dessa maneira, que você não quer perder a causa, não quer perder o caso, você fecha a sua mente, assim como um pastor, como um religioso. Você fecha a mente e tem a visão de túnel e você não consegue ver as outras opções. Então, um debatedor que age dessa maneira, ele, se tratando de comunicação, ele pode ter muitas perdas. Lembrando que nós não estamos fazendo nenhuma crítica a advogado, nem à carreira advocatícia, nem um raciocínio ligado à advogado, advocacia. Mesmo porque eu sou jurista e tenho trabalhado em audiências como perito e assistente técnico e assim por diante. Nós estamos aqui trabalhando no campo da comunicação. E eu achei interessante que uma vez eu estava trabalhando como perito em um determinado caso, e um assistente técnico, né? E o nosso cliente estava quase condenado. Eu entrei no meio do processo, mas antes, o promotor, aquele que acusa, e fez uma acusação bem forte, bem contundente a respeito do nosso cliente, e ele estava quase sendo condenado. E nós entramos ali, fizemos uma perícia, um trabalho de perícia muito interessante, e no meio do processo, o promotor entendeu que o nosso cliente era inocente naquela causa e pediu o arquivamento do processo, a esfera penal. Eu achei muito interessante, né? Então, o promotor, que vamos aqui de uma forma genérica falar que seja o advogado de acusação, né? Não é bem isso, mas a gente pode entender dessa maneira, de uma forma até leiga. Então, ele entendeu, ele, naquele caso, o nosso cliente estava, era inocente. E ele não quis ganhar. No caso ali, ele queria fazer justiça. Não tinha intenção de ganhar o caso, não tinha intenção de dar certo, de estar certo. Então, pensar como advogado é querer estar certo acima, às vezes, até da própria verdade. Nesse caso, ele tinha um entendimento no início do processo que o nosso cliente era culpado, ele acusou e pediu uma determinada pena para ele. Durante o processo, ele entendeu que o nosso cliente era advogado e ele, então, não quis mais estar certo, não quis ganhar a causa, né? Tanto é que ele pediu o arquivamento do processo. Eu achei isto muito interessante. É uma atitude muito honesta, muito humilde e muito sábia. E, às vezes, a comunicação ela é truncada porque as pessoas veem o resultado, entende, mas ela está acima da verdade real e quer estar certo, né? Então, o advogado sempre quer estar certo, ele não quer a verdade. E o político, né? O político ele quer a aprovação dos eleitores, ele quer conquistar uma plateia. Lembrando que isso aqui é uma metáfora utilizada por Philip Tetlock. Lembrando que é uma metáfora. Claro que nem todo político age dessa maneira, nem como todo advogado age daquela maneira, nem todo religioso pastor age daquela maneira. É uma metáfora no ensino da comunicação. Mas, considerando essa metáfora utilizada por Philip Tetlock, ele fala que muitas pessoas têm por objetivo conquistar fã. Não quer verdade. Ele quer seguidores. Ele é um influencer da comunicação. Então, ele não fala a verdade. Ele fala, não fala aquilo que o interlocutor precisa ouvir. Ele fala aquilo que o interlocutor quer ouvir. Isso é um perigo em todas as áreas, área da educação, do ensino, da comunicação, do debate. Então, muitas vezes, muitos comunicadores agem como político. Ele não quer estar
comprometer, ele sempre releva as coisas, não quer ter um desconforto em relação às pessoas, ele prioriza o relacionamento em detrimento da verdade. É um político, não é um bom debatedor. Então, nós não podemos conquistar, trabalhar na área da comunicação com a finalidade de conquistar a plateia. Um bom comunicador, ele precisa ser honesto. Doa a quem doer. Isto é repensamento. Então, nós temos aí a técnica de Adam Grant, um outro vídeo, vocês precisam conhecer, porque esse módulo de técnicas do debate, nós adotamos, orientamos, né, um livro que fala sobre essa expressão repensamento. Eu não quero saber se você concorda ou discorda com o fato de pai da aviação ser Santos Dumont. Eu concordo com as vezes discordo. A questão não é essa, não é o método, mas é o processo. Será que você está disposto a repensar sobre esse assunto? E quando você repensa sobre esse assunto, você age como um cientista, você age como um pastor, um político ou um advogado? Embora eu esteja utilizando este fato, essa concepção do Santos Dumont, como pano de fundo, mas em outras áreas. Quando você é confrontado, como é que você age? Você é um fleumático, um cientista? Isto é muito importante. No nosso curso, nós temos a parte prática, onde nós colocamos em prática e vamos identificar como é que os nossos interlocutores agem. Lembrando que quando eles agem assim, como um pastor político, um advogado, eles não estão agindo racionalmente. Não há persuasão. Persuasão é a arte e a ciência do convencimento através da razão. Então, agindo dessa maneira, com esses três profissionais, a emoção está acima da razão. Estamos caminhando para o nosso final. Nós temos o canal do YouTube, lembrando que a série desses vídeos, desse módulo técnico do debate, que é um módulo do curso de Comunicação Oratória, está no nosso canal do YouTube. Você pode se inscrever e ativar o sininho. Quando nós inserirmos outros ou vários vídeos sobre esse assunto, você automaticamente vai receber a notificação. E esse tópico volta-se para palestras, debates, ensinos em toda e qualquer área da comunicação. Para políticos, vendedores, professores, mediadores, negociadores e outros profissionais. No nosso site, você pode acessar e temos lá várias sessões e cursos, sendo um deles a academia. Sendo membro da academia, você recebe vários cursos gratuitos, treinamentos também e outros cursos e oportunidades para treinamentos em casos em cursos virtuais e presenciais. Torne-se um acadêmico e tenha acesso aos nossos cursos livres e outros cursos com descontos especiais. Para mais informações, tem o nosso e-mail, nosso telefone, que também é Zap. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, é sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.